Olá pessoal, eu mostrei para vocês no outro vídeo alguns livros que nós desenvolvemos aqui, alguns materiais, e agora eu vou mostrar um pouco mais de detalhe desse livro de colorir sobre orquídeas, né? Então o título é Cultivo que Encanta, Orquídeas como Arte, Ciência e Inspiração. Ele foi desenvolvido por mim e por Lucas, que é um aluno do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Esse é um livro que foi apoiado pela instituição, né, pela UTF-PR, no edital de cultura. Então, nós temos aqui, né, o nosso apoio institucional e nós temos essas imagens todas para colorir. Então, para todas as imagens, eu usei uma imagem de referência. Então, nós colocamos, foram usadas com IA, foram feitas, né, as gerações aqui desses riscos com IA. E nós colocamos sempre uma imagem de referência de uma orquídea, uma foto real, né? Então aqui nós temos uma Phalaenopsis, claro que ela não é perfeitamente correspondente à real, porque a IA tem ali o seu, muda uma coisa ou outra, e depois a gente também pede para ela alterar algumas coisas que a gente acha que fica melhor. Então essa é uma Phalaenopsis, e a gente traz um pequeno texto, né? Que elas têm a flor conhecida como flor borboleta, porque a flor dela lembra, né, esse formato, especialmente porque na Ásia essa flor é uma flor natural, é uma flor nativa, né? Então as pessoas elas andam lá na floresta, enfim, nos ambientes naturais, e elas encontram as Phalaenopsis no habitat delas. Claro que não essas que a gente encontra nas floriculturas, que já são bastante modificadas, mas ela é uma flor originária de lá. E muitas pessoas olhando confundiam com borboletas e acabavam pensando que estavam vendo borboletas e não orquídeas. Por isso ela acabou ficando conhecida, né, como orquídea borboleta. Hoje a gente sabe que tem bastante mistura, tem algumas orquídeas que já são muito, né, modificadas, mas originalmente, né, ela tinha esse apelido, e algumas pessoas mantêm porque tem algumas que ainda estão um pouco parecidas. Aqui nós temos a Comanara, que é uma orquídea que normalmente se destaca pelos padrões, né, coloridos. Eu usei algumas fotos de referência, mas eu não vou ficar divulgando porque eu quero que a pessoa pinte a orquídea usando sua criatividade, certo? Então, cada pessoa vai pintar como quiser, mas ela normalmente acaba sendo uma orquídea com tons marrons, amarelos, avermelhados. Então é uma orquídea bem interessante. Essa aqui é uma orquídea que todo mundo ama, né? Ela não é tão comum, a gente tem poucos exemplares assim disponíveis comparados com a Phalaenopsis, por exemplo, que a gente encontra facilmente em floriculturas e até mercados, né? Mas é uma Paphlopedium, que é uma orquídea sapatinho, né? Justamente pelo formato aqui dessa pétala modificada que fica bem parecida, né, com um sapatinho. Essa aqui é a Cymbidium. Então nós temos as Cymbidiums, eu acho elas maravilhosas, elas são muito coloridas, tem amarela, telha, vermelha, marrom, roxa, tem até uma quase preta, né, que é uma Cymbidium negra. Então elas são plantas que elas têm umas flores muito chamativas, bem vibrantes. Aqui as nossas catleias. Então nós temos as catleias e as BLCs, né, que são normalmente plantas com flores bem grandes, flores vistosas, flores algumas vezes até cheirosas e normalmente com cores bem bonitas, né? Tem algumas super vermelhas, um vermelho até ele chega a ser veludado, bem bonito, e algumas rosas, amarelas, enfim. Essa é uma Odontoglossum. Eu acho essa orquídea perfeita. Em geral, ela acaba sendo um pouco mais roxa, com alguns detalhes em rosa, em branco, mas tem várias cores. E na hora de pintar, a pessoa pode usar a criatividade e pintar de uma cor que ela mesma criou, né? Não tem nenhuma necessidade de seguir um padrão, mas naturalmente elas são muito bonitas e elas têm esses detalhes que são bem interessantes também. Essas aqui são as Brácias e às vezes elas são conhecidas como orquídeas aranhas, porque elas têm essas pétalas bem fininhas e acabam também de longe, né? Acabam às vezes sendo um pouco confundidas ou lembrando, né?
Então as pessoas deram esse apelido para elas. As nossas Dendrobium, que são também originárias da Ásia, não são nativas do Brasil, apesar de parecer, porque a gente encontra muitas Dendrobiums plantadas, né? Principalmente nas árvores, elas se adaptaram muito bem ao nosso clima e elas são bem bonitas também. Essa aqui é uma Ophirs, essa orquídea, ela é perfeita. Quando vocês forem pintar, claro que o desenho é livre, mas essa região aqui, ela lembra uma abelha, então ela tem uma pintura, uma cor um pouco mais voltada para o amarelo, para o marrom. Ela é muito bonita, ela imita essa abelha e ela deixa as abelhas muito interessadas em vir para polinizar essa planta, né? Maravilhosa. Aqui a nossa Denfal, que também é uma orquídea muito bonita, é uma híbrida e ela também tem várias cores diferentes, podendo chegar até alguns tons azulados. A Epidendrum, que é uma orquídea que é bem fácil de cultivar aqui no Brasil, a gente consegue cultivar inclusive ela na terra, não é necessário ficar colocando em substrato, na árvore, né? Na terra ela consegue ficar bem. E ela tem flores bem pequenas, mas elas são bem chamativas, elas têm uma cor normalmente vermelha, laranjada, cor de rosa. Essas são as Oncidium, são orquídeas também muito chamativas, não só pela cor, mas pelo seu perfume. Elas têm um perfume bem agradável, às vezes puxando para a baunilha, outras puxando para o chocolate. Essa que nós chamamos de rainha das orquídeas, né? Que são as Cattleyas, que são bastante imponentes e bem bonitas. E aqui deixei livre para que vocês façam, né, o desenho que vocês tiverem interesse, que vocês, né, tiverem vontade de desenhar uma paisagem. Normalmente a gente desenha uma paisagem, uma orquídea numa árvore, enfim, né, alguma coisa que for do interesse. Esse é um material que nós não temos ele para ofertar impresso, mas nós temos, vou deixar o link para vocês, ele disponível em PDF. Então vocês podem fazer o download gratuito do arquivo digital e imprimir e fazer as pinturas, né? Espero que vocês gostem, que seja agradável, né, fazer essa atividade de pintura, que seja relaxante, e deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse nesse tipo de material para a gente saber se a gente elabora mais alguma coisa ou não. E até a próxima!